Era uma tarde tranquila de outono quando Sofia saiu do café, mais uma vez fechando as portas com o som familiar do trinco. O aroma doce de café fresco e o toque reconfortante de canela ainda estavam no ar, mas a rotina estava quase no fim. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros e amarrados em um coque simples. Era um dia como outro qualquer, com a cidade se preparando para a noite. O bairro onde ela morava e trabalhava estava sempre calmo. Pequenas ruas estreitas e casarões antigos ladeados por árvores grandes, com folhas que começavam a cair com o vento suave. Não havia pressa nas pessoas que caminhavam por ali, nem nos vendedores de frutas ou no açougue que ficava na esquina. Sofia amava aquele lugar. Ele era simples, tranquilo, e seu café se encaixava perfeitamente naquele cenário. Era seu pequeno refúgio. Ela estava indo para casa após um longo dia de trabalho. A vida no café era sempre corrida, cheia de pessoas que passavam para tomar um café rápido ou comprar algo para levar. Mas, em sua essência, o que ela realmente queria era um pouco de paz. E mesmo que o café fosse um bom negócio, o que a sustentava de verdade era a sensação de acolher as pessoas, de criar um espaço onde elas pudessem se sentir em casa. Mas, ao voltar para sua casa, onde ela morava sozinha, esse sentimento de acolhimento se tornava um pouco mais solitário. Enquanto caminhava para casa, passando por uma rua lateral ao seu café, o som de um latido baixo e angustiado chamou sua atenção. Era um som abafado, que vinha de um beco estreito à direita. O coração de Sofia deu um salto. Ela parou, olhando ao redor, e depois se aproximou, curiosa, sem saber o que encontraria. Quando chegou à esquina do beco, ela se deparou com uma cena que a fez parar de respirar por um momento. Um cachorro grande estava deitado no chão, com o corpo tenso e a respiração ofegante. Sua pata traseira estava claramente machucada, o que a fez perceber de imediato que o animal não estava ali por acidente. Ele parecia desesperado e assustado, mas quando seus olhos encontraram os de Sofia, ela sentiu uma conexão instantânea, um pedido silencioso de ajuda. Ela se aproximou lentamente, com as mãos estendidas, tentando transmitir calma ao animal. Ele não parecia tão agressivo, mas seus olhos estavam arregalados de medo. Ela se agachou devagar, falando com ele em um tom suave. "SHHH, calma, amigo, eu estou aqui para te ajudar." Sofia nunca soubera de onde vinha seu instinto de cuidar dos animais, mas sempre sentirá que eles eram parte de algo maior, algo que ela queria proteger. Sem hesitar, ela se abaixou ao lado do cachorro, tocando sua cabeça com delicadeza. Ele parecia querer se afastar, mas, ao invés de fugir, como ela esperava, ele apenas ficou imóvel, tremendo de dor. Com um leve suspiro, Sofia soube que tinha que agir rápido. Ela não tinha muito dinheiro, mas uma coisa ela sabia: não poderia deixar aquele cachorro ali, ferido e sozinho. Ela olhou ao redor, tentando avaliar a situação. Não havia ninguém por perto, mas ela não podia deixar de se preocupar com a gravidade da ferida. A cidade, em geral, não era amiga dos animais de rua, e ela também não podia esperar pela ajuda de algum vizinho. "Você vai ficar bem, eu prometo", sussurrou para o cachorro enquanto o levantava com o máximo de cuidado. O animal não resistiu. Talvez ele soubesse que Sofia era sua única chance. Ela o segurou com força e o carregou para casa, embora sentisse o peso dele começar a pesar em seus braços. Quando chegou em casa, Sofia o levou diretamente para sua varanda, um pequeno espaço coberto por plantas e almofadas. Não era muito, mas poderia ser o suficiente para cuidar do cachorro até que ele se recuperasse. Ela retirou o cobertor e as almofadas da poltrona, improvisando um lugar mais confortável para o animal. O cachorro estava claramente em dor, mas não demonstrava agressividade. Sofia correu até a cozinha, onde mantinha os poucos suprimentos de primeiros socorros que comprava para si mesma e para os animais que resgatava com frequência. Pegou um pacote de gás e um desinfetante. Com mãos trêmulas, começou a limpar a ferida da pata do cachorro. Ele estava fraco e parecia sentir muita dor, mas não fez nenhum movimento brusco, apenas se encolheu em resposta ao toque. Durante o procedimento, Sofia começou a conversar com o cachorro, mesmo sabendo que ele não a entendia. Isso sempre a acalmava. Falar com os animais,
como se fizesse com que a tarefa de curá-los fosse menos solitária. Ela sentiu que, enquanto o fazia, seu próprio coração se acalmava. Ela estava ajudando alguém, e isso era tudo o que ela realmente queria fazer. Eu sei que você está com dor, mas vai ficar tudo bem, Rocky. Esse vai ser o seu novo nome. Eu vou cuidar de você, disse, mesmo sem saber se o cachorro entendia. Mas, de alguma forma, aquele simples ato de dar-lhe um nome a fazia sentir-se mais conectada com ele. Após algum tempo, ela finalmente conseguiu estabilizar a ferida. O cachorro estava visivelmente mais tranquilo, embora ainda tremesse. Ela o deitou com cuidado nas almofadas e cobriu-o com o cobertor velho, deixando a janela da varanda entreaberta para que a brisa fresca da noite entrasse. Sofia se sentou na cadeira ao lado dele, observando enquanto ele começava a relaxar. Sofia ficou ali, em silêncio, por um bom tempo. O barulho do vento nas folhas e o som distante de carros passando pela rua eram os únicos sons que preenchiam o ambiente. Ela se sentia cansada, mas também aliviada. O cachorro estava seguro, e isso a fazia sentir que, de alguma forma, seu dia tinha sido mais do que apenas mais um dia de trabalho. Antes de se levantar e entrar para casa, ela olhou uma última vez para o cachorro, que estava deitado calmamente, os olhos fechados. Eu vou cuidar de você, eu prometo. Ela fechou a porta da varanda com suavidade e entrou em casa, seu coração mais tranquilo do que estava há algumas horas. Sofia não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que havia feito a coisa certa ao trazer aquele animal para dentro de sua vida, nem que fosse por um tempo. E, assim, com o cachorro agora sob sua proteção, Sofia se deitou em sua cama, mais uma vez se perguntando sobre o rumo de sua vida. Mas, naquela noite, não era a solidão que a acompanhava. Era a sensação de que algo estava começando, algo que ela não poderia prever, mas que já havia começado a mexer em seu coração. Já se passará um mês desde que Sofia encontrou Rocky naquela noite fria e escura, jogado no beco com a pata ferida. E, desde então, a vida da jovem havia tomado um rumo inesperado. Embora a rotina diária no café continuasse a mesma, movimentada, cheia de risos, pedidos de café e sorrisos de clientes que se tornaram quase amigos, havia algo diferente em Sofia agora. Algo que ela não podia explicar, mas que se tornou parte de sua essência. A presença de Rocky. Ele estava deitado na cama improvisada na varanda, com os olhos fechados, relaxando sob a luz suave da manhã. A lesão na pata de Rocky estava completamente curada, e, embora ainda fosse cauteloso em alguns momentos, o cachorro havia se transformado em um animal extremamente amoroso e carinhoso. Ele seguia Sofia por toda parte, como uma sombra, e se aninhava perto dela sempre que ela se sentava. Sofia sorriu enquanto observava o cachorro dormir. Ele estava mais forte agora, com a pelagem sedosa e o corpo robusto, cheio de energia e vitalidade. A mudança era clara. O animal, que antes parecia estar à beira da morte, agora exibia uma saúde vibrante e uma personalidade calorosa. Ele sempre o procurava para mimos e carinho, o que, de certa forma, havia preenchido o vazio silencioso que existia dentro de Sofia desde a perda de seu pai. Ela suspirou, ajeitando sua roupa enquanto se preparava para mais um dia de trabalho. O café estava sempre cheio de clientes, especialmente nas manhãs de sábado, quando o aroma do café recém-passado se espalhava pelas ruas. Embora os clientes viessem e fossem, Sofia começava a perceber que sua vida estava mais centrada no cuidado de Rocky do que qualquer outra coisa. Ela tinha apenas 25 anos, mas sentia que ele, de alguma forma, tinha trazido uma nova perspectiva para a sua vida. Vamos, Rocky, é hora de trabalhar, disse Sofia, dando um tapinha no cachorro que, como sempre, estava à sua porta. Ele abanou a cauda, levantando-se animado, e a seguiu até a cozinha, onde ela preparava seu café da manhã. Embora sua rotina fosse simples, Sofia a amava. A cozinha estava sempre quente, o cheiro de pães assando e café fresco preenchendo o ambiente, e Rocky, que agora a acompanhava em todos os momentos, parecia ser o único companheiro que ela precisava. Antes de sair, ela olhou para Rocky e falou com carinho: "Fique aqui hoje, vou voltar logo, tá? Fica com o café." Ele a olhou com seus olhos castanhos, apesar de não entender palavras. Parecia compreender que ela tinha que sair.
Ele deitou-se na cama que havia se tornado sua, ao lado da janela da varanda, observando Sofia sair para o trabalho. A caminhada até o café não era longa. O local ficava a apenas alguns minutos de sua casa, mas já era o suficiente para ela refletir sobre a vida. Ela pensava em como os últimos tempos haviam sido diferentes. Ela mal sabia, mas a mudança de perspectiva que Rocky trouxe em sua vida estava mais profunda do que ela imaginava. Ele não era apenas um cachorro, ele era sua companhia, seu consolo, e ela começava a perceber que, talvez, estivesse começando a se apegar a ele mais do que imaginava. Quando chegou ao café, o movimento estava já no auge. O lugar estava cheio de clientes regulares, aqueles que sempre pediam o mesmo café, aquele que sentava nas mesmas mesas, e Sofia se sentia em casa. Seu café sempre tinha um ambiente acolhedor, e isso fazia com que ela se sentisse realizada. A manhã passou rapidamente enquanto ela preparava café, servia os clientes e trocava sorrisos com as pessoas que vinham ali em busca de um momento de conforto. Sofia adorava conversar com seus clientes. Ela os conhecia quase todos pelo nome e sabia exatamente o que cada um gostava de pedir. Havia algo de reconfortante na simplicidade daquelas interações cotidianas. Quando os clientes entravam, ela já sabia qual café eles pediriam, e quando se despedia deles no final do dia, ela sabia que o ambiente que ela criara havia feito diferença. Ela nunca cobrava demais de si mesma, mas sabia que seu café era um reflexo do seu próprio espírito, acolhedor, simples e gentil. Mas, ao longo do mês, algo tinha mudado dentro dela. O trabalho no café era importante, claro, mas ela sentia que seu coração estava mais tranquilo desde que Rocky entrou em sua vida. As manhãs com o cachorro ao seu lado, o carinho que ele a dava, tudo isso começou a preencher os vazios que ela não sabia que existiam. Durante o horário de almoço, Sofia se permitiu uma pausa rápida para respirar, sentando-se em uma das mesas perto da janela. Ela observava a rua lá fora, onde as pessoas passavam apressadas, e se pegou sorrindo ao pensar em como a vida era simples e ao mesmo tempo tão cheia de pequenos detalhes que ela antes não dava atenção. Eu nunca imaginei que um cachorro poderia mudar tanto a minha vida, pensou, distraída, enquanto mexia em sua xícara de café. Ela não sabia como, mas sentia que aquilo a estava levando a algo maior. Ela já se sentia parte de um ciclo que, apesar de simples, era mais profundo do que ela jamais havia experimentado. Era uma tarde tranquila quando Sofia decidiu levar Rocky para o parque. O tempo estava ameno, com o céu limpo e o sol ainda se pondo suavemente no horizonte. O parque estava relativamente calmo, com poucas pessoas caminhando ou jogando bola, e ela adorava aquele espaço. Era o refúgio perfeito para ela e para o cachorro, que adorava correr e explorar a grama fresca. Enquanto caminhavam pela trilha arborizada, Sofia observava as folhas douradas caindo suavemente das árvores. Ela sorriu, sentindo-se em paz, o que parecia raro ultimamente. O cachorro estava, como sempre, animado, correndo de um lado para o outro, farejando tudo ao seu redor. Eu acho que você está realmente se apaixonando por esse parque, hein, Rocky? Sofia disse, rindo enquanto observava o cachorro saltitando. Mas, antes que ela pudesse dar mais um passo, algo inusitado aconteceu. A uma certa distância, ela ouviu um som familiar, o latido de Rocky. Mas, de repente, algo que a fez parar. Uma voz masculina, clara e autoritária, chamou o cachorro por outro nome. Thor! Aqui, Thor! Sofia parou, sem saber o que fazer. Ela olhou para o cachorro, que imediatamente parou de correr e levantou as orelhas, ouvindo atentamente. Em um piscar de olhos, ele estava correndo em direção àquela voz, seu corpo se movendo rápido e ágil. Sofia ficou paralisada por um momento, seu coração batendo mais rápido. O que estava acontecendo? Ela nunca soubera que Rocky tivesse outro nome. Mas, ainda assim, ela o havia chamado de Rocky desde o dia em que o resgatou. Sem entender completamente o que estava acontecendo, ela começou a caminhar na direção do homem, sentindo um frio na barriga. Quando se aproximou, viu um homem alto, de cabelo castanho claro e olhos penetrantes. Ele estava agachado, com as mãos estendidas, chamando o cachorro que agora se aninhava em seus braços, abanando a cauda com alegria. Thor! Meu Deus! Você está bem! O homem exclamou,
visivelmente emocionado, enquanto acariciava a cabeça do cachorro. Sofia não conseguiu evitar. Ela foi até eles, o sentimento de confusão crescendo dentro dela. Desculpe, mas o que você está fazendo com o meu cachorro? Perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz tremia ligeiramente. O homem olhou para ela, uma expressão de surpresa no rosto. Ele se levantou rapidamente, ainda segurando o cachorro, e seus olhos se encontraram com os de Sofia. Ele parecia perplexo, mas logo se recuperou. Eu não acredito no que estou vendo. Eu encontrei meu cachorro. O Thor, é você, meu amigo. Ele disse com um sorriso, sem perceber a surpresa crescente de Sofia. Thor. Sofia repetiu, a confusão se tornando mais profunda. Esse cachorro não se chama Thor. Ele se chama Rocky, e eu sou a dona dele. A palavra dona soou estranha para ela, pois, de certa forma, ela sabia que ainda não tinha nenhuma ligação formal com aquele cachorro. Mas ela sabia, em seu coração, que Rocky era dela. O homem olhou para ela, claramente abalado. Thor, Rocky, isso não faz sentido. Eu comprei esse cachorro há cerca de 1 ano. Ele é meu. Eu sou o dono dele. Ele passou a mão pelo cabelo, visivelmente frustrado. Eu não sei como ele foi parar com você. Eu tenho certeza de que ele é o meu Thor. E ele estava desaparecido desde aquele acidente. Sofia sentiu seu estômago revirar. As palavras daquele homem batiam como uma avalanche, e tudo ao seu redor parecia começar a girar. Acidente? O que você está falando? Como ele foi parar com você? Ela sentia seu coração bater mais rápido, a dor da dúvida e da incerteza começando a se instalar. O homem pareceu perceber o quão perturbada ela estava e suspirou, tentando se controlar. Eu sou o Lucas. O Thor é meu companheiro de aventuras. Ele era perfeito, até que um dia, há alguns meses, ele desapareceu de repente. Eu procurei por ele em todos os lugares possíveis. Eu até coloquei anúncios, mas nada. Achei que nunca mais o veria. Sofia sentiu um nó na garganta. As palavras dele estavam começando a fazer sentido, mas não se encaixavam com a versão que ela conhecia. Rocky, ou Thor, como ele estava dizendo, havia sido encontrado por ela ferido, abandonado em um beco. Ela não sabia quem o havia deixado ali, mas ele estava claramente machucado. Eu o encontrei ferido e sozinho, Sofia começou. Sua voz mais firme agora, mas cheia de emoção. Ele estava com a pata quebrada. Eu cuidei dele durante todo esse tempo, e ele ficou comigo. Ele se recuperou completamente. Esse cachorro não estava perdido. Ele foi deixado ali, machucado. Sofia sentia um calor crescente dentro dela, como se estivesse defendendo algo muito valioso. Lucas olhou para ela, como se finalmente estivesse entendendo a profundidade do que estava acontecendo. Ele olhou para o cachorro em seus braços, que agora estava calmamente deitado, mas com os olhos fixos em Sofia. Era claro que ele também reconhecia algo nela, talvez uma conexão que ele não podia negar. O silêncio entre eles foi pesado, a tensão crescente. Rocky, ou Thor, estava ali, e agora parecia que o futuro dele estava nas mãos deles. Eu não sei o que fazer, Lucas disse, sua voz mais suave agora, olhando para Sofia. Eu não quero te tirar o cachorro, mas ele é meu. Eu não posso simplesmente deixá-lo com você. Eu sou o dono dele. Sofia sentiu o peito apertar. Eu sei. Mas ele é mais do que apenas um cachorro. Ele é meu agora. Eu cuidei dele, eu o trouxe de volta. Ele é parte de mim. Sua voz vacilou um pouco, mas ela se manteve firme. Eu não sei o que você quer fazer com isso, mas não quero perdê-lo. Lucas olhou para ela, o conflito claro em seus olhos. Ele respirou fundo antes de falar. Eu não quero causar mais dor a você, mas também não posso simplesmente ignorar que ele é meu. A verdade é que não sei o que fazer. Talvez nós dois possamos encontrar uma solução. O silêncio tomou conta novamente. Sofia olhou para o cachorro, e ele olhou de volta. Ele estava ali, em pé, agora indeciso, como se também estivesse ciente de que algo importante estava acontecendo. As peças estavam começando a se encaixar, mas a resposta não seria fácil. Ambos precisavam tomar uma decisão.
Quem deveria ficar com Rocky? Como seria o futuro dele? Sofia sabia que uma escolha precisava ser feita, mas ela não sabia se estava pronta para deixar seu novo amigo ir. O ar estava pesado e a tensão entre os dois era palpável. Sofia, com o coração apertado, não conseguia tirar os olhos de Rocky. Ele estava ali, entre os dois, mas parecia ser o elo que unia, e ao mesmo tempo, separava seus destinos. O que antes parecia ser uma simples caminhada no parque se transformará em um dilema impossível de resolver. Lucas, com a mão ainda repousando suavemente nas costas do cachorro, notou o quanto Sofia estava visivelmente abalada. Ela estava inquieta, como se estivesse tentando processar todas as informações que acabavam de ser jogadas sobre ela. Os olhos dela estavam perdidos, e o corpo tenso, com os ombros curvados, como se o peso da situação fosse mais do que ela pudesse carregar. Ele suspirou, percebendo que não era hora de continuar pressionando. Em vez disso, ele tomou um passo em direção a ela, como se tentando aliviar um pouco da tensão que pairava entre os dois. Olha, Lucas disse suavemente, eu vejo que isso tudo está te afetando muito. Acho que precisamos conversar com mais calma. Que tal irmos tomar um café? Eu pago. E a gente pode sentar e tentar resolver isso de um jeito mais tranquilo. Sofia olhou para ele, com uma expressão que misturava confusão e cansaço. Ela não queria sair dali, não queria sequer olhar para aquele homem. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a conversa precisava acontecer em algum momento. Ela olhou para Rocky, que agora estava se acomodando no chão ao lado de Lucas, com a cauda balançando lentamente. Ela respirou fundo. Tudo bem. Lucas assentiu, grato por ela aceitar. Eles começaram a caminhar em direção a um café tranquilo nas proximidades, enquanto o silêncio entre eles pairava no ar. Sofia sentia o peso da decisão pressionando suas costas, mas não queria falar mais nada até ter uma chance de digerir tudo. O café era acolhedor, com uma luz suave entrando pelas janelas. Não havia muitas pessoas, o que dava uma sensação de privacidade. Eles se sentaram em uma mesa no canto, onde a conversa, que ambos sabiam ser difícil, poderia acontecer sem interrupções. Eu sei que tudo isso é complicado para você, Lucas começou, pegando a xícara de café. Sua voz estava mais calma, mas ainda havia uma certa tensão nela. Eu nunca imaginei que a história do Thor, ou Rocky, como você o chama, fosse ser assim. Eu só queria que ele estivesse bem. Ele foi um presente para mim, um cachorro incrível, e, então, ele desapareceu. Eu procurei por ele por meses. Achei que nunca mais o veria. Sofia ouviu as palavras dele e viu o quanto ele parecia genuíno. Era difícil negar a dor em sua voz. Mas ela também sabia da dor que sentia, a conexão que tinha com Rocky e o quanto ele era importante para ela. Eu o encontrei ferido, Lucas. Ele estava machucado e sozinho, Sofia disse, sua voz firme, mas cheia de emoção. Eu cuidei dele. Não era só um cachorro perdido. Ele estava abandonado. E eu o levei para casa. Ele se recuperou comigo. Lucas a observou atentamente, absorvendo suas palavras. Ele sabia que ela tinha razão, que ela tinha cuidado de seu cachorro. Ele também sabia o quanto Rocky havia se recuperado. Mas a dor de não ter ele de volta ainda o consumia. Eu entendo, Sofia. Eu realmente entendo. Eu sei que você cuidou dele, mas eu tenho o direito de tê-lo de volta. Ele é meu. E não posso simplesmente ignorar isso, Lucas disse, seus olhos fixos nela. Sofia engoliu em seco, a dor apertando seu coração. Ela queria dizer que Rocky era dela agora, que ele se encaixava em sua vida. Mas, ao mesmo tempo, sabia que o direito de Lucas sobre o cachorro não poderia ser ignorado. O que você quer fazer, então? Ela perguntou, a voz um pouco rouca. Eu não vou simplesmente entregá-lo para você. Ele é parte de mim agora. Você entende isso? Lucas respirou fundo e então, com um suspiro, puxou o celular de seu bolso. Ele olhou para Sofia com um olhar mais suave. Eu não queria te pressionar mais, mas talvez isso ajude a entender um pouco melhor o que Rocky significa para mim. Ele deslizou a tela do celular e mostrou uma foto. Era uma foto de Lucas e o cachorro. Eles estavam em um parque, com Lucas sorrindo largamente, deitado no chão com Rocky ao seu lado.
O cachorro estava lambendo o rosto de Lucas, ambos claramente felizes e inseparáveis. Essa foi uma das primeiras fotos que tirei com ele quando o adotei. Ele era apenas um filhote, mas eu sabia que ele seria especial. Sofia olhou a foto, sentindo o peso das palavras dele. A conexão entre eles era clara. Ela podia ver o amor nos olhos de Lucas, a lealdade de Rocky e o vínculo que existia entre os dois. Mas, ao mesmo tempo, ela também sabia o quanto aquele cachorro significava para ela agora. Ela sentia que, de algum modo, Rocky a escolheu, assim como ela o escolheu. Lucas deslizou o dedo pela tela, passando para outra foto. Era uma imagem mais recente, onde ele estava com Rocky em um passeio à beira de um lago, com o cachorro se divertindo, correndo ao redor dele. Essa foi tirada pouco antes de ele desaparecer. Eu estava tão feliz com ele. Nós compartilhávamos tudo. Ele sempre foi meu companheiro. Sofia sentiu seu peito apertar. As fotos mostravam um lado de Lucas que ela não queria ver, mas que também não podia negar. Ele estava sendo honesto com ela, compartilhando algo profundo, uma parte de sua vida. E isso a fez entender ainda mais a dor que ele estava sentindo. Ela sabia que ele queria o cachorro de volta, mas o que ela não sabia era como fazer isso funcionar para todos. Eu sei que você se importa com ele, Lucas, Sofia disse, a voz mais suave, mas ainda cheia de sentimentos conflitantes. Mas o que eu fiz por ele não pode ser ignorado. Ele se recuperou comigo. Ele me escolheu, assim como você o escolheu. Eu não posso simplesmente deixá-lo ir. Lucas ficou em silêncio por um momento, observando as fotos no celular, como se tentasse lembrar os momentos felizes que teve com o Rocky. Ele sabia que a decisão era difícil para ambos, mas, finalmente, ele suspirou e falou de maneira mais ponderada. Eu entendo, Sofia. Eu realmente entendo o quanto ele significou para você. E sei que ele te escolheu. Então, o que eu proponho é o seguinte: nós dois ficamos com ele. Mas, de uma maneira justa. Podemos revezar a guarda dele. Uma semana comigo, outra semana com você. Eu sei que isso não é o ideal, mas é o único jeito que vejo de resolver isso agora. Ele precisa de nós dois. Sofia olhou para Lucas, sentindo um nó na garganta. Ela não queria dividir o cachorro. Não queria vê-lo ir para longe dela, nem mesmo por uma semana. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não tinha muito o que fazer. Era o único acordo possível naquele momento. Eu aceito, ela disse, com a voz trêmula. Mas, por favor, Lucas, seja justo. Ele não é uma propriedade. Ele é um ser vivo, e eu quero o melhor para ele. Não me faça sentir que estou perdendo ele a cada semana. Lucas a olhou com compreensão, assentindo. Eu prometo que vou ser justo, Sofia. Eu só quero o melhor para ele também. O silêncio se instalou entre os dois, mas era um silêncio diferente, mais leve. Eles haviam chegado a um acordo, mas o que o futuro traria para todos eles ainda era incerto. A única coisa que sabiam era que, por enquanto, Rocky, ou Thor, como Lucas o chamava, seria o elo que os uniria e os desafiaria por muito tempo. O acordo entre Sofia e Lucas parecia estar funcionando, pelo menos nos primeiros dias. As semanas passaram, e o cachorro, Rocky, ou Thor, como Lucas o chamava, era a constante presença que ligava as vidas dos dois. Sofia se acostumara com a ideia de ter o cachorro por uma semana, para depois deixá-lo ir. Ela sabia que era temporário, mas o amor que ela sentia por Rocky parecia ser mais forte do que qualquer dor que o acordo pudesse causar. No começo, Lucas foi pontual. Ele aparecia na data combinada para buscar o cachorro. Por algum tempo, cumpria com o combinado. Mas, à medida que os dias se passavam, algo começou a mudar. As mensagens de Sofia para Lucas se tornaram mais frequentes. Ela queria saber como Rocky estava, queria garantir que ele estava bem. Mas ele não respondia. O que antes parecia ser uma comunicação clara e respeitosa foi se tornando cada vez mais distante. As semanas começaram a se arrastar, e o comportamento de Lucas tornou-se inconsistente. As respostas às mensagens ficaram cada vez mais raras, e em muitos dias, ela não recebia nada. Sofia começou a se sentir ignorada, como se ele tivesse simplesmente desaparecido,
levando o cachorro com ele. Ela não sabia mais como lidar com aquilo. O peso da frustração e da raiva começou a se acumular dentro dela. Ela não queria ser a pessoa que brigava, mas, cada vez mais, ela se sentia traída e desrespeitada. Ele tinha assumido um compromisso com ela e não cumpriu. Foi então, após um mês de silêncio, que a campainha tocou. Sofia estava na cozinha, tentando se distrair com a rotina do café, quando o som da campainha a fez parar de repente. Ela olhou pela janela da porta e, para sua surpresa, viu Lucas parado lá, com o Rock ao lado dele. A princípio, o alívio de ver o cachorro a invadiu. Mas, quando ela olhou para Lucas, algo dentro dela se quebrou. Ele estava lá, como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse bem. Mas ela sabia que não estava. Ela abriu a porta, sua expressão fechada e cheia de raiva. "Você não pode ser sério", foi tudo o que ela conseguiu dizer, com a voz carregada de indignação. Lucas olhou para ela, um sorriso tentando se formar nos lábios, mas ele logo percebeu o tom de frustração em sua voz. Ele deu um passo à frente, tentando suavizar a situação. "Ei, Sofia, eu sei que a coisa toda está difícil, mas eu trouxe o Rock de volta. Como combinamos, uma semana comigo e outra com você. Eu cumpri o acordo." Sofia não aguentou mais. O choque inicial de vê-lo novamente transformou-se em pura raiva. O que ele chamava de acordo era uma mentira. Ele não estava cumprindo o combinado, e agora ele tentava fazer parecer que estava tudo bem. Cumpriu o acordo. "Você não respondeu uma mensagem minha, Lucas. Um mês sem dar satisfação nenhuma." Sofia disse, a voz tremendo de raiva e frustração. Ela sentia o peito apertado, como se estivesse prestes a explodir. "Você sumiu, me deixou completamente no escuro. Como você pode simplesmente aparecer aqui agora e achar que tudo vai ficar bem?" A raiva tomou conta de cada palavra que ela proferia, mas, ao mesmo tempo, as lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Ela não queria chorar na frente dele, não queria mostrar que estava realmente ferida. Mas, ao olhar para Lucas, o homem que ela começou a conhecer, e ver o quão distante ele havia se tornado, ela não conseguiu se segurar. A dor era imensa. Lucas deu um passo para trás, surpreso com a intensidade de sua reação. Ele sempre soubera que as coisas não estavam indo bem, mas jamais imaginou que ela reagiria assim. Ele tinha uma explicação, mas, naquele momento, ele sabia que não era hora de justificativas. "Sofia, eu não queria te machucar. Eu realmente não queria. Lucas começou, mas as palavras morreram em sua boca. Ele não sabia o que dizer para acalmá-la, para fazer com que ela entendesse. Ele sabia que havia falhado, mas não sabia como corrigir tudo isso. Eu estava ocupado com trabalho e outras coisas. Eu não queria te deixar sem notícias, mas acabei me afastando sem perceber. Eu não queria que você ficasse tão chateada." Sofia balançou a cabeça, em um misto de incredulidade e dor. A explicação dele não a fazia sentir-se melhor. Não depois de tudo o que ela tinha dado a Rock. Não depois de todo o cuidado que ela teve com ele. "Eu não acredito em você", ela disse, as palavras saindo entre os soluços. "Eu não acredito que você realmente se importa. Se você se importasse, não teria desaparecido por um mês. Isso não é justo, Lucas." As lágrimas agora corriam livremente pelo seu rosto. Ela estava exausta. Exausta de tentar manter a calma, exausta de lidar com um acordo que nunca foi realmente cumprido. Ela olhou para o cachorro, que estava ali, tranquilo, sem entender o turbilhão que estava acontecendo ao seu redor, e aquilo a fez sentir ainda mais tristeza. "Eu não quero ver você aqui. Vá embora, Lucas. Por favor, vá embora." Lucas sentiu o golpe daquelas palavras como uma faca. Ele sabia que merecia aquilo. Sabia que tinha falhado com ela, com o cachorro, com o acordo. Ele olhou para o cachorro mais uma vez, ainda em silêncio, como se quisesse encontrar alguma justificativa para continuar ali. Mas ele não tinha mais nada a dizer. O olhar de Sofia dizia tudo. Sofia estava no café, como sempre, trabalhando com seu foco no atendimento aos clientes e na preparação das bebidas.
O ambiente acolhedor e familiar era sua zona de conforto, onde ela podia se perder na rotina e esquecer, ao menos por um tempo, os conflitos que a estavam consumindo nos últimos dias. Era uma manhã tranquila, até que, de repente, a porta da cafeteria se abriu. Sofia, sem olhar diretamente para quem entrava, levantou os olhos do balcão, pronta para dar as boas-vindas a um cliente regular. Mas, ao ver quem estava ali, seu coração deu um pulo. Era ele, Lucas. Ela não queria que ele voltasse. Não depois de tudo o que havia acontecido. Mas, ao vê-lo, algo dentro de Sofia ficou balançado. Ele parecia diferente, mais sério. E, por mais que ela tivesse se preparado para confrontá-lo, não conseguia esconder a surpresa ao vê-lo ali. Lucas caminhou até o balcão, hesitante. Sofia não sabia o que fazer. Ela queria perguntar por que ele estava ali, mas as palavras não saíam. Oi, Sofia. Lucas começou, com um sorriso forçado, mas um olhar genuíno de arrependimento nos olhos. Eu preciso pedir desculpas. Eu sei que falhei com você. E com o Rock também. Eu fui um idiota. Sofia, que estava em silêncio, cruzou os braços, olhando-o sem muito entusiasmo. Sua postura dizia claramente que ela ainda estava magoada, mas a sinceridade nos olhos de Lucas a fez hesitar. Eu sei que você está brava, Sofia, e você tem toda a razão para estar. Eu não soube ser honesto e me afastei, quando deveria ter conversado com você. Eu não queria que as coisas terminassem assim entre a gente. Então, eu estou aqui para pedir desculpas. E, se você me der uma chance, eu gostaria que a gente começasse de novo. Do zero. Sofia o observou por um momento, absorvendo as palavras dele. Ela sabia que ele estava tentando se desculpar de verdade, mas o quanto ela ainda podia confiar nele. Ela não sabia, mas algo dentro dela dizia que talvez fosse hora de dar uma nova chance. Se fosse algo que ela realmente queria. Eu não sei, Lucas. Eu não sei se você merece uma segunda chance, ela respondeu, sua voz baixa, mas firme. Lucas deu um suspiro, como se já soubesse que ela precisava de mais do que palavras para acreditar nele. Eu sei, Sofia. Eu entendo o que você está dizendo. Ele fez uma pausa, tentando juntar coragem para fazer a proposta que tinha em mente. O que você acha de a gente tentar algo diferente? Eu estava pensando em fazer uma trilha no fim de semana. Rock adora uma boa aventura, e eu sei que você ainda não o conhece nesse lado. Ele não é só um cachorro fofo e preguiçoso. Ele é um verdadeiro aventureiro. Vamos juntos, você, eu e Rock, passar um dia na natureza. Talvez isso ajude a gente a começar do zero, descontraindo, sem pressões. O que você acha? Sofia levantou uma sobrancelha, surpresa com a proposta. Ela jamais imaginaria que ele sugeriria algo assim, mas a ideia de um dia tranquilo na natureza parecia uma boa maneira de afastar os pensamentos pesados. Ela hesitou, mas, no fundo, sabia que o convite de Lucas era uma tentativa de mostrar que ele estava comprometido em melhorar as coisas entre eles. Eu não sei, Lucas. Ele a interrompeu, sorrindo, tentando amenizar a tensão. Sofia, por favor, eu só quero que você se divirta um pouco, se descontraia. Você vai ver, Rock é incrível em trilhas. E eu prometo que vou fazer de tudo para que você se sinta confortável. Vai ser só um dia divertido, sem mais complicações. Sofia olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma leveza no ar. Ela sabia que, no fundo, ainda havia muita coisa a resolver entre os dois, mas a ideia de sair um pouco da rotina e passar um tempo fora, com Lucas e o cachorro, parecia uma boa maneira de começar a fechar o ciclo de mágoas. Então, sem muita convicção, mas decidida a dar uma chance a si mesma, ela concordou. Tá bom, eu aceito, mas não espere que eu vá fácil com você, Lucas, ela disse, forçando um sorriso, mas sua voz agora tinha uma leveza, uma abertura para o convite. Lucas sorriu aliviado e agradecido. Pode deixar, Sofia. Vamos nos divertir, eu prometo. Vai ser legal. No sábado seguinte, o dia chegou e, com ele, a promessa de uma aventura diferente. Sofia, que nunca se considerou uma grande fã de trilhas, ficou surpresa com a energia de Lucas e a animação de Rock.
O cachorro parecia realmente empolgado, pulando de um lado para o outro, como se soubesse que estava prestes a embarcar em uma verdadeira aventura. O trajeto que eles seguiram até o topo da montanha foi desafiador, mas ao mesmo tempo, divertido. A cada passo, Sofia se sentia mais leve, mais presente no momento. O sol brilhava, o vento suave fazia as árvores dançarem, e ela sentia que, por mais que tudo ao seu redor fosse incerto, ali, naquela trilha, ela estava no controle. Quando chegaram a uma linda cachoeira, com a água caindo suavemente sobre as pedras, o ambiente parecia mágico. Eles decidiram parar para um piquenique, e o clima era descontraído, quase como se todas as tensões tivessem desaparecido. Enquanto comiam, Lucas fazia piadas sobre o quanto Rocky era um cachorro australiano e aventureiro, e Sofia não pôde deixar de rir da maneira como ele exagerava as histórias. A descontração entre eles aumentava a cada minuto, e Sofia começava a perceber que, talvez, havia algo mais do que apenas um erro no passado. Ela sentia uma conexão genuína com Lucas naquele momento. Eles estavam mais próximos, compartilhando risadas e histórias. Quando o sol começou a se pôr, deixando o céu com tons dourados e laranjas, Lucas se aproximou de Sofia. Eles ficaram ali, por alguns segundos, sem palavras, apenas observando o espetáculo da natureza ao redor. Então, Lucas, com um sorriso sincero, a olhou nos olhos. Sofia, eu realmente espero que você tenha se divertido hoje. E, mais importante, que a gente possa começar de novo, sem mais erros. Sofia, com o coração batendo mais forte, não soube o que fazer. Olhou para ele e, sem pensar muito, deu um passo à frente. Ela sentiu que tudo ao seu redor se dissipava quando os lábios de Lucas tocaram os seus. Foi um beijo suave, mas cheio de significado, um beijo que parecia dizer que, talvez, ambos estivessem prontos para escrever um novo capítulo. Quando se afastaram, ela sorriu, com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, ela estava pronta para acreditar em algo novo. Eu acho que podemos tentar, ela disse, ainda com um sorriso tímido. Vamos ver onde isso vai dar. E, com Rocky correndo ao redor, o dia terminou de uma forma que Sofia nunca imaginou, mas que, naquele momento, parecia ser exatamente o que ela precisava. Os meses seguintes passaram de uma forma inesperada. A relação entre Sofia e Lucas cresceu de maneira natural e, para a surpresa de ambos, se tornou algo profundo e genuíno. O que começou com um erro, um acordo complicado e muitas mágoas, evoluiu para uma amizade sólida e um amor que floresceu de maneira sutil, mas poderosa. No início, o que os unia parecia ser apenas o amor por Rocky, o cachorro que, de certa forma, foi o grande catalisador dessa história toda. Mas, com o tempo, a cada encontro, a cada passeio, a cada café compartilhado, o amor deles não foi só por Rocky. Ele passou a ser apenas o elo que os conectava, mas a amizade e o carinho entre os dois começaram a florescer. As saídas se tornaram frequentes. No começo, era sempre a desculpa do o Rocky vai amar a trilha, ou será que o Rocky vai se dar bem nesse parque? Mas, ao longo do tempo, o que começou como uma desculpa para passarem mais tempo juntos se transformou em um convite sincero para que ambos se conectassem de uma forma mais profunda. A cada novo programa, ambos se sentiam mais à vontade um com o outro. Sofia adorava as trilhas que Lucas sugeria, e ele, por sua vez, adorava a energia dela ao ver Rocky tão feliz correndo por aí. Era como se, em cada passeio, em cada momento compartilhado, os dois estivessem aprendendo mais um sobre o outro, suas vontades, seus desejos, suas pequenas manias. Certa vez, durante uma caminhada pela praia ao pôr do sol, Lucas virou para Sofia e brincou. Eu acho que, na verdade, o Rocky é o cupido aqui, né? Ele que nos uniu, que nos faz passar tempo juntos. Não sei o que faria sem esse cachorro. Sofia riu, sorrindo timidamente. É verdade. Acho que ele está mais responsável por esse relacionamento do que qualquer um de nós. Vai ver, é ele que está dando a dica, tentando nos fazer ver o quanto a gente se encaixa. Lucas olhou para ela, o sorriso se suavizando. Eu acho que ele tem razão. Havia algo mais agora entre os dois, algo que ambos começavam a perceber, mas ainda não tinham se atrevido a falar em voz alta. Mas a cada risada compartilhada,
A cada brincadeira sobre o cachorro, a cada olhar trocado, a conexão ficava mais forte. Eles estavam prontos para o próximo passo, mas nem sempre se davam conta disso, ainda protegendo seus sentimentos com a desculpa do só mais um passeio por causa do Rocky. O relacionamento deles estava no auge da cumplicidade, e Lucas sabia que era o momento certo. Ele não queria mais perder tempo. Ele sabia que amava Sofia, mais do que qualquer coisa, e que agora a única coisa que faltava era ela entender o que ele sentia. Então, ele planejou tudo. Uma tarde, enquanto estavam em um parque, com Rocky correndo ao redor deles, Lucas propôs o que parecia ser uma atividade qualquer, mas que para ele era o grande momento. Eles passaram a tarde juntos. O clima estava tranquilo, e o sol começava a se pôr, criando uma luz suave e dourada que fazia o ambiente ficar ainda mais mágico. Ei, Sofia, que tal uma última caminhada antes de irmos embora? Ele sugeriu, com um sorriso no rosto. Sofia, sempre disposta a passar mais tempo com ele e com Rocky, aceitou sem hesitar. Eles começaram a caminhar lentamente, aproveitando o silêncio do fim de tarde e a companhia um do outro. Rocky, como sempre, à frente, correndo de um lado para o outro, parecia saber que algo estava acontecendo. Lucas olhou para ela e, com um sorriso tímido, começou a falar. Eu estava pensando sobre tudo o que aconteceu entre nós. Como você e Rocky entraram na minha vida de uma forma inesperada. Como você me deu uma segunda chance, mesmo eu não merecendo. Sofia o olhou curiosa, sem entender muito bem para onde ele queria chegar, mas sentindo uma tensão no ar. Eu não sou bom com palavras, você sabe disso, mas eu só queria dizer que, com você, eu encontrei uma pessoa que, de verdade, me faz bem. Você me ensinou a ser uma pessoa melhor, Sofia. E eu realmente não sei o que faria sem você na minha vida. O coração de Sofia disparou, mas ela não sabia o que dizer. Ela só sorriu, o sentimento de carinho por ele crescendo a cada palavra, mas ela ainda não estava certa do que Lucas estava tentando expressar. Ele parou de andar e olhou para ela, com um sorriso suave no rosto. Eu pensei muito em como fazer isso, mas acho que Rocky vai me ajudar com isso. Ele tem sido a razão de tudo, e acho que é hora dele dar a bênção final. Sofia olhou para ele, confusa, quando Lucas se agachou e puxou uma pequena caixa de veludo do bolso. Ela piscou, sem entender o que estava acontecendo, e, quando ele abriu a caixa, um pequeno anel brilhante estava ali. Eu sei que nós dois já passamos por muito, e que ainda temos muito o que viver, mas eu quero fazer isso ao seu lado, Sofia. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Então, aqui vai a pergunta que eu nunca consegui fazer antes. Nesse momento, Rocky, como se tivesse entendido tudo, correu até os dois, parando bem na frente de Sofia. Ele estava segurando algo na boca. Era uma plaquinha com o nome Sim escrita nela. Sofia olhou para Lucas, com os olhos marejados de emoção, e ele, com um sorriso sincero, a olhou também, esperando sua resposta. Você aceita ser minha namorada, Sofia, para sempre, comigo e com o Rocky? Sofia, sem conseguir conter a emoção, se ajoelhou ao lado dele, pegou a plaquinha que Rocky havia trazido, com o coração batendo forte, olhou nos olhos de Lucas. Sim, Lucas. Sim. E, antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele a puxou para um beijo suave, doce, cheio de amor e carinho. Rocky, que estava ao redor deles, latia como se soubesse que aquele momento era especial. Ali, no fim de tarde, com a luz dourada do sol iluminando seus rostos e o som de Rocky brincando ao fundo, Sofia e Lucas sabiam que estavam começando uma nova fase, uma fase de amor, confiança e aventuras juntos. O tempo passou, e a vida de Sofia e Lucas se transformou em uma história de amor e felicidade que parecia de conto de fadas. Porém, ao contrário das histórias tradicionais, a deles era feita de momentos simples, mas cheios de emoção. O que começou com uma amizade construída ao redor de um cachorro ferido se transformou em um amor profundo, no qual a confiança e o carinho se fortaleceram a cada dia. Lucas, que nunca havia revelado totalmente sua realidade financeira, eventualmente contou a Sofia sobre sua verdadeira condição. Ele era, de fato, um homem muito bem-sucedido,
um empresário milionário que, por muito tempo, escolheu viver de maneira discreta, longe dos holofotes. Porém, com Sofia, ele finalmente se sentiu à vontade para ser quem realmente era, sem máscaras. E ela, por sua vez, sempre o tratou com a mesma simplicidade e carinho de antes, sem se importar com o dinheiro, mas sim com o homem por trás dele. Ele adorava presentear Sofia com mimos, não porque sentia que precisava, mas porque queria vê-la feliz. Flores, joias, jantares sofisticados e até surpresas românticas em viagens a lugares paradisíacos faziam parte do seu desejo de agradar a mulher que ele amava. Mas, mais do que qualquer presente, ele queria que ela soubesse o quanto a valorizava e sabia que o amor e a atenção dela eram o que realmente o faziam sentir-se completo. Juntos, eles viajaram para lugares incríveis, cidades europeias, praias exóticas e até pequenos vilarejos onde puderam aproveitar a tranquilidade e o tempo de qualidade. Cada viagem tinha algo especial, algo que os aproximava ainda mais e, claro, sempre com o cachorro ao lado deles. O animal, que foi o ponto de partida para o encontro dos dois, agora se tornava um companheiro inseparável, participando de todas as aventuras da família. Seja Thor, Rock ou qualquer outro nome que escolhessem, o importante era o amor que ele trazia para suas vidas.